Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre o passe magnético e as virtudes do passista. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta para o nosso programa, mande seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para o programa de hoje, mais uma vez, alegres, recebemos nossos amigos Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos. Muito obrigado, Theo Oliveira. Vamos, portanto, para o artigo que fala sobre o passe magnético. É uma experiência pessoal. Depois de submeter-me a passe magnético com um excelente passista daqui da cidade de Bauru, diante do bem-estar que ele me proporcionou, agradeci e elogiei sua brilhante faculdade. Ele me respondeu meio constrangido: "Ah, Sidney, nem sempre foi assim. Eu era fumante e gostava de beber socialmente. Embora nos dias em que aplicava os passes eu me abstivesse, percebi que os fluidos se revestiam de emanações etíricas de tabaco e nicotina que atingiam meus assistidos. Provavelmente dava trabalho aos mentores espirituais que precisavam filtrá-los para não atingir o sistema nervoso de meus receptores. No entanto, utilizavam-se de meus préstimos à falta de melhor instrumento. Pensou em desistir? Jamais. Tive sempre consciência da alta carga de magnetismo de que sou portador como um investimento da espiritualidade e que poderá ser retirada a qualquer momento se eu não a utilizá-la corretamente. Então nós temos aí, caros amigos, um passista que tomou consciência de que ele tinha uma mistura de trabalho, aliás, excelente trabalho que esse passista realizava, eu conheci pessoalmente, mas misturando com coisas negativas, principalmente relacionadas com a bebida e com o cigarro. E eu me lembro que ele se sentia constrangido porque dava-se para perceber um magnetismo forte saindo das mãos dele e ele constrangido porque estava transmitindo, às vezes, por uma criança, uma ingênua criança, alguma coisa também ligada ao cigarro. Eu abracei o caro amigo e certo de que estava diante de um autêntico representante da confiança e da tranquilidade. Eu me lembro, caros amigos, de um fato ocorrido com André Luiz, quando ele narra a experiência de Gotuso, um médico, em que a mãe chama a atenção dele. Olha, você vai poder ajudar muita gente, mas como é que você vai dar lições de bom ânimo aos tristes se você às vezes está aí meio chateado, desalentado? Abra, meu filho, o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Então, o que nós temos aí, caros ouvintes, é a lição das observações tanto do passista que eu conheci, como da própria mãe do médico Gotuso lá na espiritualidade. Então, se nós queremos efetivamente trilhar o caminho da benemerência, temos que aprender a cortar as ligações com o mal que ainda temem permanecer em nossa personalidade. Carlos Eduardo Luz. É um assunto assim bastante interessante para se tratar. A primeira pergunta que eu tenho: os médiuns curadores funcionam mesmo, Carlos? Olá, Sidney. O tema hoje é muito interessante. E essa questão dos médiuns curadores, a gente, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, a gente tem uma vasta experiência
com relação às pessoas que buscam a nossa casa com problemas físicos, com problemas de males físicos, doenças, e que se submetem ao tratamento do nosso passe. E realmente a palavra que eu vou usar não é uma palavra muito usada no Espiritismo, mas o que acontece muitas vezes são situações milagrosas, né? O Espiritismo não usa a palavra milagre entendida como sendo uma derrogação da lei natural, né? Mas, nesse caso, as melhoras que acontecem, a palavra milagre pode ser usada aqui, entre aspas, e é o que a gente observa. Então, realmente funciona. Médium, curador funciona, né? E agora, como toda medicação, como toda terapia, vai depender de situações específicas, a eficácia, a eficiência dessas terapias, desse tratamento. Depende realmente dos méritos e também de termos ali à disposição mentores espirituais que possam dar a retaguarda ao médium passista, ao médium de cura. E eles potencializam o magnetismo humano. Agora, Carlos, o cerne da questão aí que estamos trazendo é a pergunta que vem a seguir. As virtudes de viver uma vida isenta de vícios é importante para um passista ou para um médium de cura, Carlos? Em vários aspectos, viu, Sidney? Ela é muito importante, né, começando pela confiança que a pessoa vai ter nele. Então, a gente tendo um conhecimento de que ele é uma pessoa centrada, equilibrada, é uma pessoa boa, né? Uma pessoa com histórico de vida de honestidade, tudo e mais o histórico dele com relação a terapias de fluidoterapia aplicada em outras pessoas, né? Tudo isso aí forma a imagem do médico curador que predispõe a pessoa que vai receber esse magnetismo a se beneficiar, né? É um reforço para a fé naqueles que buscam, então, a terapia, a fluidoterapia, ou a terapia do passe. Então, é muito importante as virtudes, ele ter virtudes cristãs, as qualidades cristãs, né? E ser um cidadão de bem, ser uma pessoa dedicada e ele ser o que o Mahatma Gandhi falava, né? A mudança que a pessoa quiser ver no mundo, ela deve ser a imagem daquela mudança, né? Se alguém que quer aplicar um projeto aí e aparece, como acontecia quando eu trabalhava, no meu tempo que eu não estava aposentado, na minha empresa apareciam pessoas dando curso de qualidade. Ele vinha com uma fita que era cópia da cópia da cópia de uma fita cheia de chuvisco e falando de qualidade. Então é uma situação que é complicada. A gente não acreditava podia ser até um conteúdo muito bom, mas a forma que se apresentava era complicada. E além do que também, né, as companhias espirituais de alguém que não anda de acordo com as virtudes, né, do cristianismo, são criaturas, são entidades espirituais da espiritualidade inferior. E aí essa situação fica complicada, né? A presença deles. E além do que, se alguém que está tomando um passe para parar de fumar, que está com uma vontade enorme de fumar, vai receber um passe de alguém que fuma. Então, isso aí acaba diluindo a vontade, né? É uma sinergia negativa. Aliás, está mais para parasitismo do que para simbiose. Mas a gente poderia, para não usar essa palavra parasitismo, de usar uma palavra simbiose negativa. Ou seja, um médium fumando, dando passe em alguém que quer parar de fumar. E a mesma coisa para outras dependências. Então, o médium ele deve ser uma pessoa isenta de vícios, não só vícios de fumar,
de drogas lícitas e ilícitas. Qualquer excesso, né, do ponto de vista espírita, acaba sendo um vício. A pessoa que não consegue se controlar em termos de alimentação, ela deve trabalhar esse lado dela aí, né, para evitar. Isso aí também não impede que ela aplique passos, né? Mas seria uma situação dela primeiro controlar essa questão, né? Pessoa que tem compulsão por jogos e coisas semelhantes. Você tem toda a razão, Carlos. A gente sabe que a potencial mediunidade de uma pessoa, ela independe da moral, né? Mas você fez uma colocação muito interessante, que é a relacionada com as companhias espirituais, né? Porque o indivíduo que acaba se enveredando para o campo do vício, e não apenas dos vícios materiais, mas também dos vícios morais, passa a ter más companhias. Carlos, agora me diga uma coisa. No artigo que nós lemos aqui, numa das partes tem assim: nem sempre foi assim. Eu era fumante e gostava de beber socialmente. Embora nos dizem que aplicava os passes e eu me abstivesse, percebi que os fluidos se revestiam de emanações etílicas de tabaco e nicotina que atingiam meus assistidos. Provavelmente dava trabalho aos mentores espirituais que precisavam filtrá-los para não atingir o sistema nervoso de meus receptores. No entanto, utilizavam-se de meus préstimos à falta de melhor instrumento. Carlos, qual o significado desse texto? É muito interessante, Sidney. Você foi muito feliz em colocar esse texto aí no seu artigo, e ele mostra um exemplo claríssimo, né, da necessidade que tem do médium se preservar em termos de vícios, de dependências ou de hábitos. Essa questão, ela acontece, né? Você me fala sempre de metáforas, né? Uma metáfora que a gente usa nesse caso é a utilização de um vaso limpo para colocar uma água pura. Porque por mais pura que seja a água, se eu usar um vaso sujo, com algum tipo de produto aí que vai me dar gosto na água, a água vai ficar contaminada, né? E se eu fornecer essa água para alguém, para que essa água seja palatável, seja potável, é importante que essa pessoa limpe essa água, faça um tratamento. Então, como você bem colocou no artigo, a espiritualidade, ela muitas vezes nos ajuda é, com a nossa boa vontade, com as nossas qualidades, mas muitas vezes a espiritualidade superior, elas têm mais trabalho dado pelas nossas deficiências morais, intelectuais, e para resolver o problema, do que e resolver o problema em si mesmo. Como você disse, então, a espiritualidade fica fazendo o tratamento nesse fluido vitalizado, nesse fluido humano, que a pessoa passa para o outro, né? Durante o tratamento de passe, eles fazem esse tratamento para que não contamine a pessoa, né? Uma outra metáfora aí é a transfusão de sangue. Se você fazer uma transfusão de sangue de alguém para uma outra pessoa, é preciso que esse alguém esteja com esse sangue com pureza, né? Se o sangue estiver contaminado de, de, de micróbios aí, de vírus, bactérias, essa aí com certeza vai passar para o receptor, né? A menos que a medicina use um recurso de purificação, de limpeza do sangue. Então, conclusão, fechando o tema, é importante que a pessoa que se propõe a aplicar o passe, essa pessoa que tem esse dom natural, vamos chamar assim, né? A palavra dom também não é uma palavra muito usada no Espiritismo, mas são pessoas que têm uma qualificação biológica para dispensar esses fluidos durante a terapia. E essas pessoas se predispõem a fazer esse trabalho, que
que elas tenham uma postura, que elas tenham um comportamento cristão, permanente e isento de vícios. Isso é uma condição importantíssima para quem se propõe a ser passista, para quem se propõe a doar o seu fluido em benefício de alguém. É uma responsabilidade muito grande, né? Daí a necessidade. Os espíritos já preparam o ambiente, o local, eles estão ali para trabalhar. Vamos depender muito dos méritos do paciente, mas o veículo, né? E a sua metáfora aí foi perfeita. O veículo através do qual passará o magnetismo tem que estar limpo, né? Uma dúvida que existe normalmente quando se trata desse tema, e Kardec levantou esse problema aí e tratou dele especificamente no Livro dos Médiuns. O benefício, Carlos, proporcionado por um passista, por um médium de cura, é mérito do homem encarnado ou dos espíritos? Sidney, vamos, já que a gente está falando em metáforas, vamos buscar uma outra metáfora aí, né? A pessoa, o trabalhador braçal que lavra a terra, ele tem a sua habilidade e ele usa um instrumento, uma enxada, por exemplo, né? Então, o trabalho realizado é em função da habilidade dele, da competência dele e da boa qualidade, das boas condições do instrumento que é a enxada que ele está usando. Se ele usar uma enxada sem corte ou toda gasta, com certeza o trabalho dele vai ficar comprometido. Então, sempre a aplicação de passe é uma parceria entre o encarnado e a espiritualidade. Os espíritos fornecem fluidos sutis e o passista fornece fluidos densos da sua biologia, do seu corpo físico, e nessa mistura de fluidos espirituais e fluidos materiais densos, é que acontece esse benefício do passe, que é, na verdade, um medicamento. A gente não é um efeito mágico, que a pessoa toma o passe e aquilo automaticamente resolve. Não, é uma ação medicamentosa feita com fluidos vindos da espiritualidade, mais o fluido que o passista fornece, que não são observáveis na nossa realidade material, mas que existem e atuam, né? Por enquanto, nós não temos instrumentos que detectam a presença objetiva desses fluidos, mas eles existem. E existem também, junto com os fluidos, a sugestão, né, de quem aplica o passe, né, impregnando o íntimo da pessoa que recebe de boas intenções, boa vontade, de confiança, de fé, né, e despertando na própria pessoa uma expectativa de cura, né, o chamado efeito do jaleco branco, né, que gera na pessoa as atitudes positivas ou negativas em função das experiências prévias que ela teve com pessoas vestindo branco, médicos, enfermeiros. Então isso aí esse aspecto psicológico, vamos dizer assim, também funciona no passe junto com os fluidos que são transferidos. Sem falar, né, Carlos, que a capacidade de transmissão normal nossa, é claro que existem grandes magnetizadores, como aquele que eu citei no meu artigo, eu conheci pessoalmente, era uma pessoa, assim, de uma potencialidade enorme. Quando ele colocava, estendia a mão, Carlos, a gente sentia até uma espécie de calor que vinha da mão dele. Era um magnetizador, assim, de alta potencialidade. Mas o normal não é isso, né? O normal é que nós, meros mortais, consigamos aí transmitir passes para 4 ou 5 pessoas. Não fosse a espiritualidade para nos dar o suporte e para potencializar as nossas energias, nós não conseguiríamos, a partir do 6º ou 7º passe, já não estaríamos já ajudando ninguém. Ô Carlos, uma coisa que me bateu na cabeça aqui. Alguém ressentido
pode trabalhar na seara espírita mantendo mágoas, Carlos? Como é que uma pessoa vai aplicar passe? Tem condição se ela está chateada com alguém, se ela está pensando lá naquele problema, está com tristeza? E a espiritualidade nos recomenda que abramos o entendimento à passagem das bênçãos divinas, Carlos. Qual o seu comentário? Sidney, eu vou buscar o auxílio um dos mentores de André Luiz, de Chico Xavier, que é o André Luiz. Então, André Luiz, ele, na resposta que ele dá como autor espiritual, ele diz: como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Essas palavras são, André Luiz coloca com perfeição, né? A pessoa que é um médium, uma das palavras que é sinônimo de médium é a palavra canal. Ele canaliza as boas energias que vêm da realidade espiritual, que vêm dos mundos celestiais, né? E esse canal, ele conduz, então, essas energias, e ele tem que ser, então, um canal que ele é portador dessas energias sutis que vêm no mais alto, né? E vale também o contrário, né? As pessoas que fazem o mal, né, através de trabalhos em termos espirituais, elas também são canais dessas forças negativas. E aí vale aquela outra regra, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então essa energia boa, esses fluidos amorosos que fluem pelo magnetizador, pelo passista, pelo médium de cura, isso aí também vai impregnar o seu organismo, vai impregnar a ele se sentindo bem, se sentindo melhor em termos físicos, né? Então, com certeza isso acontece, sim. Concluindo, Sidney, quem tem ressentimento, se ele quer fazer um benefício para alguém, ele tem que, o evangelho nesse ponto é bem claro, bem específico, ele tem que fazer as pazes, ele tem que perdoar as pessoas, exercitar o perdão N vezes, infinitas vezes, né, que também é uma das referências do evangelho, né? E aí sim a pessoa que está em paz consigo mesmo, em paz com o seu próximo, e não guarda mágoas de ninguém, este sim está para o trabalho espírita, o trabalho cristão, e mais ainda no trabalho de passista. Muito bem, Carlos. Excelentes colocações que você fez. Chegamos ao final do nosso programa. Eu vou me permitir, Carlos, encerrar o programa, antes de voltar para o TEL, com um texto de Emmanuel, que diz mais ou menos assim: estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casas sem acabamento, varando brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o benefício de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento. Ou seja, fazer tudo com qualidade, buscando a perfeição. Carlos, muito obrigado. Volto para você, Theo, para o encerramento. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado você aí do outro lado que acompanhou mais um programa Além do Arco-Íris. Pedimos que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a semana que vem para mais um programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigos.